Professor Marco Aurélio. Líder do PDT afirma que demitir Lupe do Ministério da Previdência é o mesmo que demitir toda a legenda e, consequentemente, vai um caruaruense nesse meio, que é o Vônei Queiroz. Bom dia, professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, essa crise do INSS realmente afeta o PDT inteiramente. O líder é o Mário Herger, ele é de Minas Gerais, líder do partido, e ele disse mesmo em entrevista isso, olha, demitir o Carlos Lupe é o mesmo que demitir o PDT, sabe por quê? Porque na visão dele, o PDT assumiu o ônus, porque o Ministério da Previdência, segundo ele, é só o ônus, só traz problema, é um ministério que sempre tem algum risco de fraude, enfim, dificuldades, e a reforma da Previdência que, segundo ele, atrapalha os brasileiros. Mas o partido não assumiu nenhuma posição que trouxesse o bônus. Então ele reclamou, olha, estamos chegando no ônus, mas não há bônus. Se o Lupe sair, nós não vamos indicar ninguém do partido. Achamos que isso seria uma espécie de como se o governo tirasse o partido dos seus, da sua articulação. Nesse sentido, o PDT é um partido pequeno, mas realmente o Lupe governa o PDT e é realmente o que ocorre. Se o Lupe sai, dificilmente alguém do PDT continuaria ali no governo. E realmente afeta o Vônei Queiroz, por quê? Porque Vônei Queiroz, ex-deputado federal, ele é o secretário executivo da pasta, da Previdência, ou seja, o número 2, logo abaixo do Carlos Lupe vem o Vônei Queiroz. Não haveria clima político para que, uma vez que o Lupe saia, o Vônei fique. Por quê? Porque o Lupe é justamente o presidente do partido, governa o partido de forma centralizada. Então, é um risco muito grande. O Lula vai precisar ver como que ele vai fazer essa articulação, porque a pressão sobre o Lupe está imensa, dado o tamanho da crise, Nós estamos falando de um escândalo de 6 bilhões de reais, afeta milhares de brasileiros. O governo vai devolver o dinheiro que foi descontado desse último mês, mas tem gente que está sendo descontado aí há 3, 4 até 5 anos. Então, não se sabe como vai ser feita essa devolução. As pessoas deveriam receber de volta os valores que foram cobrados indevidamente, mas ninguém tem uma solução para isso. Então, é uma crise grande, inclusive porque afeta uma camada da população que ainda apoia o governo, que vem caindo nas pesquisas. Então, o Lula precisa aí ter muito jogo de cintura para resolver esse problema, porque a chance de perder um aliado num momento difícil é enorme. O professor, e é uma maldade, mexer no dinheiro do aposentado. Poxa, já é tão pouquinho. Eu fico imaginando como é que essas pessoas conseguem colocar a cabeça no travesseiro para dormir, viu? Imagine que você tem ali descontado todo mês valores do tipo R$ 49,90, parece pouco, mas não é não. Soma vezes 12. Então tem gente que perdeu aí R$670, R$1.000, R$1.500 por ano. E quanta diferença não faria, Se fosse R$1 indevido já está errado. Mas imagine 600, 1.000, 1.200, 1.500 reais por ano. Cada uma dessas pessoas perdeu. É muito dinheiro. E era uma fraude que só acumulou 6 bilhões de reais justamente por isso. Porque foi tirando um pouquinho, em certa medida, de milhares, de milhões de pessoas. Então, no final das contas, faz muita diferença. E é como você disse, pega de quem justamente mais precisa no momento mais delicado da vida, que é quando você está ali na terceira idade, aposentado, e não deveria mais passar por nenhum desses problemas. A pessoa trabalhou a vida toda, uma agonia para se aposentar, se aposenta, ainda é lesado, dinheiro pouco, ainda tiram esse dinheiro. É difícil. Esse o cenário, Renato. Aí, professor, o senhor falou num ponto aí bem interessante, que é o PDT, Se a gente sair, a gente vai querer outra coisa, não. E está esperando ainda a parte boa desse ministério que não veio. Então, não é só ganhar um ministério, um cargo, professor? Tem que saber qual pasta é para não ter problema. É o que fica da entrevista do Mário Herger. Literalmente, ele diz, a gente entrou para a parte ônus, tudo bem que o INSS, o Ministério, tem um recurso muito grande, porque o INSS trabalha com trilhão, na casa já do R$1 trilhão por causa das aposentadorias do Brasil inteiro. Mas ele, segundo ele, essa é a parte difícil do governo, que nunca traz notícia boa. Pode ter uma situação como essa de fraude ou uma reforma, mas a parte boa
pelo que entendi, é como se ele estivesse falando que queria algum outro ministério com obras, o típico dos políticos, né? Mostrar serviço, né? Exato. Ministério com obra, com recursos, para fazer aí inaugurações, e o Ministério da Previdência não é bem esse lugar. Então ele critica isso e diz, olha, se demitir o Lupe, demite o partido. É bem um ultimato, né? É bem um ultimato, enfim. E é a voz de Lupe, porque ele, sendo líder do partido, foi escolhido por Lupe, né, para este cargo. É literalmente uma bomba. E das grandes. Uma bomba das grandes, porque o único serviço prestado é o quê? Que as pessoas consigam se aposentar ou benefício de forma mais rápida, né? Sem muita burocracia, sem muita demora, e pagar direitinho. E o pagar direitinho é o principal e o que não está acontecendo, né, professor? Exatamente. Então, inclusive a questão de tirar as pessoas da fila da aposentadoria, melhorar a perícia, isso é um desafio enorme, e combater as fraudes. É basicamente isso. E realmente isso tem sido dificultado. Enfim, essa crise já demonstra muito, diz por si só como as coisas estão. Mudando de assunto, Pablo Marçal ainda vive, professor, nas redes sociais. Ele foi condenado a 8 anos de inelegibilidade pela segunda vez. É o de novo, né? O Pablo Marçal vive nas redes sociais, sim, mas na política estava meio afastado, né? Foi um fenômeno na eleição de São Paulo, chegou em terceiro lugar, quase vai ao segundo turno, perdeu fôlego nos últimos dias, principalmente por algumas ações que fez nas redes sociais. E dessa vez ele foi condenado pela segunda vez, como você falou. Por quê? Por causa do impulsionamento das redes sociais. Ele fez muito impulsionamento que a legislação não permitia, e aí o PSB de Tabata Amaral, que foi candidata contra ele, foi quem entrou na justiça. Inclusive ela se pronunciou dizendo, olha, todo mundo fala do Marçal, mas fomos nós que fomos para a justiça. Então ela aproveitou, né, para marcar esse terreno, e basicamente ele foi condenado pela segunda vez e há 8 anos, né, de inelegibilidade. É uma multa também. O detalhe é que ele já tem uma condenação também por 8 anos, também na primeira instância. O que ocorre? Não é cumulativo, tá? Então não vai somar 8 mais 8, não. É realmente os mesmos 8 anos da primeira condenação. Se for serem cumpridas, as duas sentenças serão cumpridas ao mesmo tempo, mas ele tem direito de recorrer, porque ainda há a possibilidade, e ele disse que já vai fazer isso, ele já se pronunciou dizendo que vai recorrer para a segunda instância, enfim, para mudar esse veredito. A questão é que ele tomou essa segunda, e pode vir mais ações, ainda há outras ações ainda rolando contra ele, que podem torná-lo novamente pela terceira vez inelegível. Mas por hora ele tem esses 2 problemas aí para resolver, e vamos ver o que a Justiça vai dizer. Mas por hora ele está inelegível pela segunda vez. Então, se for pela terceira vez, vai poder pedir música no Fantástico. É o que é o que parece, mas a conferir. Obrigada, professor. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.